Olá, pessoal! E aí, mundo? Aqui ao vivo no Instagram e depois colocamos em nosso canal. Aqui é um bate-papo sobre mindfulness, como isso expande para a vida toda. E já chamando o convidado, colega, parceiro Jefferson, que tem uma proposta para a nossa conversa hoje sobre o mindfulness. Boa tarde, Valmir. Já passamos para a tarde. Valmir está no Rio, Jefferson está no, na Barra Velha, Santa Catarina. Aí estou convidando o Jefferson aqui, eu em São Paulo. Ei, Jefferson, como vai? Ei, boa tarde, né? Boa tarde. Quanto tempo, né? Quanto tempo, quantas horas? É horas que Jefferson e eu hoje de manhã estávamos numa conversa sobre emoções, mindfulness e tudo mais. O Fábio está aqui, o professor do pensamento genial, Camila Cardoso, excelente. Deixa que eu E vou enviar aqui para os meus amigos, só um minutinho. tá bom, vamos conversando enquanto isso. Eu sou Ardine Davis, para quem não me conhece ainda, acho que até aqui tem seguidores aqui do meu perfil. Eu tenho uma paixão para expandir mentes. E uma mente expandida, sem direção, sem uma visão da vida, pode ficar um tanto caótica. Então, estamos aqui, eu e Jefferson, para falar hoje de mindfulness e queremos já levar isso para o assunto da vida, como pode parecer na vida. E possivelmente vai acontecer de nós apontarmos algumas conexões que não havia pensado ainda, como a prática de mindfulness pode externar para toda a vida. E Jefferson estava pensando que poderíamos fazer uma brincadeira bem legal e fazer uma roda, né? Fazer uma roda de vida, falando um pouquinho de tudo, que é um projeto nosso que está em andamento, um giro na roda da vida, e estamos convictos de que toda vida pode mudar com mindfulness e a experiência que estamos tendo agora, inclusive com o grupo de mentoria. Tá bom para você? Para mim tá perfeito, Acho, maravilhoso. eu acho que pode dar uma organizada na fala aqui. Estou vendo pessoas aqui chegando, muito bem-vindo. Nós temos Márcia, que a gente se conhece há anos, Luciano de Vick, pessoas da sala de aula que eu conheço do século passado. Apenas isso. Que bom, muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite, que é um convite mútuo quando falamos, vamos falar sobre isso? Muito bom. Sabe, o mindfulness, ele cabe muito bem na roda da vida, porque eu vejo o mindfulness, Aline, como um potencializador. Em todas as áreas da vida que você colocar um pouquinho de mindfulness ou colocar muito mindfulness, ele vai potencializar. Então, ele cabe no todo, né? Sim, nós temos no mundo, nós temos uma associação, uma coligação de associações neste momento, que nós agregamos mindfulness com PNL, com coaching, com hipnose, com constelação, exatamente por esta razão, que estudar separadamente talvez perca o potencial de potencializar a vida. E eu já tinha mindfulness antes de aprofundar, praticar mesmo, eu já tinha mindfulness como uma obviedade, precisa conseguir ficar no momento presente, isso vai acalmar a vida, vai ficar menos reativo. Eu não sabia o quanto é uma potência, como o Jefferson falou, como sei, no carro, eu não sou muito, sabe, ligada nos carros, mas eu sei que um bom carro, você acelera e vrum, você consegue de tão bem bolado o desenho do motor e tudo, consegue, sabe, acelerar legal e chegar a velocidade que o carro suporta mesmo. Então, a biologia, no caso do ser humano, para ter este poder de arranque, para a gente conseguir usar corpo e mente para fazer as coisas do dia, que vão ser uma entrega de nossos projetos de vida, que afinal das contas dá o propósito, faz toda a diferença deixar esse sistema preparado com mindfulness e outras práticas agregadas. O, a minha,
Eu lembro que no meu primeiro contato com o mindfulness, eu tinha, logo no, acho que no terceiro dia de fazer uma prática chamada Body Scan, né, eu fui fazer uma prática de yoga após fazer uma meditação mindfulness. E aí eu fiz alguns apoios, né, eu fiz alguns push-ups. Hum, E naquele momento eu senti o meu coração disparar. Eu falei, opa, soltou uma potência aqui no meu corpo que eu não percebia antes. Estava tão no automático que não sentia nem o coração. E naquele momento eu fiquei maravilhado. Falei, nossa, como eu consigo observar pequenos detalhes, como potencializa a sim. sensibilidade. É a razão pelo qual nós gostamos de ter esses encontros de reflexão, de buscar mesmo o que está acontecendo, onde que está um ponto de atenção como formadora, certificadora de pessoas em mindfulness. Que quando o foco está nas técnicas básicas, que são básicos, você aprende numa palestra, inclusive, o básico, e o embasamento científico, isso não muda a postura e não convida a pessoa a explorar o que está mudando no seu mundo. E Jefferson, ele é um queridinho, gente, para quem não sabe, queridinho, porque durante o curso, semana após semana, o Jefferson e outras pessoas também, Jefferson trouxe alguns relatos constantemente notando o que estava mudando na vida. E não é uma coisa sozinha, é para empreendedor, investidor, como você é, pai de família. Quem tem uma vida ativa tem muitos pontos de observação. E aí fica interessante, aliás, você compartilhar a sua frase de hoje de manhã. Eu acho que você pode citar a si mesmo, foi genial. É, através do mindfulness, eu não lembro a fase, mas era assim, Eu, através... eu lembro que me impactou, através do mindfulness, eu descobri ah, todas as possibilidades, alguma coisa assim, ou é até mais forte que isso. Através do mindfulness, eu entrei no flow de todas No as flow, é possibilidades. isso, é isso. Que tem uma coisa que vem do mindfulness com as práticas, às vezes descem algumas frases que também eu fiz isso, foi ontem que eu fiz isso, tinha uma frase que estava, sabe, cozinhando há alguns dias e não mudou nada, que eu olhei para a frase, será que é esta frase que se eu criei uma afirmação que veio no momento brrr, de dentro Exato. e se você só lesse a frase, talvez não tivesse tanto significado, mas quando consegue expressar em palavras, é como se destilasse, que representasse alguma coisa difícil de expressar. É como E se conseguimos. conectasse, Sim, né? sim, Como se conectasse o sentimento com as palavras. exato, exato. O que para mim, é uma sensação muito boa, né? Maravilhoso. Então vamos falar E, diga mais. O que né, mais? vamos falar Do rodo da da vida. roda da vida? Então, vamos nas viagens, que eu viajo todos os dias, basicamente, né? Porque meu trabalho é de criar conteúdos, de criar novidades, então faço isso. Estava pensando que até na arte da divulgação que nós colocamos, eu coloquei uma imagem zen, com aquela areia, que você passa o desenho na areia. Aí eu estava pensando no contra-exemplo, eu mesmo, né? Em ambientes muito clean, eu consigo ter essa sensação, só que eu tive sensação transcendental em igrejas muito rococó, com muitas coisas, com muitos elementos, que nós contemplamos tantos símbolos ao mesmo tempo. Eu gosto de praia, dizem que o árabe que nasce no deserto, ele acha o deserto a coisa mais linda que existe. Gosto de praia, deserta, e eu gosto de floresta também, que é exuberante, de tantas plantas, não consegue ver todos. Então, ambiente, a gente não vai dizer que tipo de ambiente a pessoa deve ter, se tem que ser clean ou não. A questão é se a pessoa vai ter uma interação que traz energia para si mesmo no seu ambiente. E aí o que vaza energia é deixar o ambiente largado, as coisas quebradas, áreas negligenciadas, acumulando poeira ou desuso. Esses são vários exemplos. O que você reflete sobre isso, agora que está no seu radar?
Eu reflito assim que ele traz mais clareza para o ambiente. O mindfulness ligado ao ambiente. Eu pude observar que hoje eu olho para as coisas aonde eu estou e eu percebo, eu estou olhando aqui para o escritório, né? E Uhum. eu percebo que está mais organizadinho, que está mais ajeitado. E ao mesmo tempo, quando o ambiente, às vezes, naquele momento, ele não está da maneira que eu gostaria que ele estivesse, eu ainda continuo estando naquela quietude, naquela calma, porque eu sei que é momentâneo. É, em vez de reagir porque não está do jeito que tem que estar, alguma coisa assim, eu noto mais motivação para deixar as coisas arrumadas. Porque você tem este gosto, a praticar mindfulness traz a pessoa presente para a vivacidade do momento. O que isso vai significar? Vai tirar anestesia de não ver as coisas e como torneira pingando que não conserta, não vai consertar, então para que se vai ouvir? O cérebro faz isso. Tem habituação do cérebro. Quando tem um estímulo constante e não vai fazer nada a respeito, o ser humano, o seu cérebro, para de repassar os estímulos. E aí se faz mindfulness e curiosamente pode despertar e criar uma pressão maior para algo como o ambiente. A primeira vez que eu fiz uma meditação, que eu fiz uma imersão, né, que teve mindfulness, eu cheguei em casa e a primeira coisa que fiz foi arrumar o guarda-roupa. Eu olhava para aquilo bagunçado e eu falava, gente, eu preciso arrumar isso. Eu não consigo olhar para isso aqui assim, ó, era tarde da noite, a Ed, minha esposa, sabe? E ela ficava, gente, como esse fez efeito isso em você? É vontade que é incrível, não é? Ah, eu tenho que fazer, eu devo fazer, dá uma vontade. Aí vai com afinco, e o que era uma tarefa que, às vezes, eu posso dizer, eu largava no meio, cansava demais no meio. Eu queria realmente tratar daquilo, porque é parte da vida, né? E nossa vida, você tem um zelo, carinho melhor com todos os aspectos da vida. E isso foi algo assim que me marcou, porque ainda hoje está um pouquinho bagunçado ali, né? Mas eu tenho outras áreas que estão mais organizadas, né? Mas a hora que eu olhei assim para minha vida, eu falei, nossa, é o espelho da minha vida. Perfeito, exatamente. Então, já que nós temos tempo limitado, eu penso, vamos fazer uma conexão com o ambiente, do ambiente para o lazer. Aí eu já faço uma proposta que é interessante cuidar do ambiente, tem tudo organizado em dia, porque assim não tem emergências, que alguma coisa quebra e quebra tão feio ao ponto que tem que largar tudo para consertar e se encontra as coisas. A arrumação do dia a dia é mais fácil arrumar um pouquinho fora dos trinques do que numa mega arrumação. Eu, nesse tempo, que eu faço o curso junto com as pessoas que estão no curso de mentoria, né? Que eu faço questão. Eu tinha uma varanda aqui, que está logo aqui, à minha esquerda, e durante alguns acidentes de percurso, de cuidar da casa, durante viagens, uma viagem, fizeram uma reforma na fachada e usaram produtos muito tóxicos para limpeza, depois pintura e pisaram em cima das plantas, e outra viagem, que a pessoa que era para cuidar da casa não regou as plantas. Na última viagem de Hum, 11 dias. Isso, sabe, acabou com o meu jardim na varanda. E durante um tempo era tão fora do prumo que eu não cuidei. Teve um dia na virada de um ano. Então tá bom, hoje eu vou me sujar e eu vou lá tirar um velho que tá morto, eu vou fazer luto e eu vou arrumar, né? E aí depois, no dias depois, eu comecei, já que está arrumado, nossa, é muito mais fácil jogar uma semente aqui. E agora que está mais organizado, como lazer, eu tenho o prazer de manhã, chego, eu vejo as novas folhas nascendo. Tem uma samambaia que veio do olha só. esporo, nem plantei essa samambaia,
Tá brotando, sabe que aquele movimento que faz samambaia assim, está levantando, tá nascendo mais barato para mim. Então é um hobby, primeira coisa de manhã, antes de tomar café, antes não era assim, né? Eu já visito a varanda para ver o que tem nascendo. E às vezes tem morte também. Só que eu acho isso muito real, num hobby tem vida e morte. Então, minha recomendação é ter um hobby que trabalhe a criatividade, que trabalhe de alguma maneira o movimento, que tem alguma coisa de desafio, porque como jardineira tem muito que eu não sei. O que você tem de hobby que você reconhece como uma conexão com mindfulness, que ajuda nisso? Eu comecei a fazer surf, aulas de surf. Muito bom. E dizem que o surf é uma conexão total com o mindfulness, né? Sim. E eu moro na praia faz 7 anos, aqui em Santa Catarina. E eu sempre falava, um dia eu vou fazer, um dia eu vou fazer. Aí, até que 2 semanas atrás, depois do Roda da Vida, eu acho, inclusive, a hora que eu olhei para o lazer, eu falei, gente, por qual motivo eu não faço algo que eu queria tanto? Né? Então, assim, estar presente, estar conectado, observando os meus Isso. pensamentos, Uhum. eu consegui fazer uma leitura, falar, algo que eu quero tanto é tão simples. E esse é um lazer que eu adorei. Assim, estar em cima da prancha com o mar é maravilhoso. Que é onda, é do momento, né? Junto É, com. E você mencionou uma coisa, eu acho muito importante, que podemos compartilhar com as pessoas a respeito. Muitas ideias boas que a pessoa tem, eu acho que seria uma coisa boa para mim, tudo bem, as pessoas acabam não fazendo. Como isso acontece? Eu prefiro chamar de uma outra coisa, não gosto de chamar de autossabotagem. Eu acho que quando você fala de conectou, podemos falar de desconexão. Então, quando a pessoa está desconectada de si mesma, não siga até seus impulsos bons, ideias que tem, não consegue ter aquele ímpeto, aquela vontade de fazer as coisas boas que atravessaram sua mente. Então, mindfulness ajuda nisso, clareia, aumenta a recepção. Se está num estado de mindfulness, você consegue descartar o que foi uma ideia efêmera, que foi só uma ideia do momento, alguma coisa que fica, você consegue contemplar até dar um jeito de implementar e aí desfrutar, como você está falando. Muito legal. é muito legal, porque depois do Mindfulness eu passei a realizar tantos objetivos que de forma simples e que porque eu estava tão talvez desconectado ou com a cabeça nos pensamentos e não na consciência que não realizava. É. E quando passa a realizar o que isso dá de bom para dar uma animada no pessoal, para praticar e estudar mindfulness? O que então, quando a gente passa a realizar, é um sentimento que parece que eu estou realmente no flow de todas as possibilidades. Tudo é Como usou a possível. frase. É. Tudo é possível. Tudo é possível. Antes parecia que só as outras pessoas realizavam, né? E agora tudo é possível. Eu penso e realizo, eu penso e realizo. E daí começa a ser viciante, é legal, porque daí tu começa a realizar, tu começa a se permitir. É sobre permissão, autoconceito, e sabemos que na motivação tem uma correlação muito real. E quando a pessoa eleva a sua expectativa, eleva a sua performance de alguma coisa. Então, quando a pessoa conquista por conquista na vida, não pela conquista em si, porque ser campeão com medalha, com aplausos, mas esse saber interno, de saber, nossa, eu posso mexer em alguma coisa e me dar alguma coisa que eu queria, me presenteei com essa postura ativa de vida, a pessoa começa a despertar. Aí isso É, reverte numa postura mais sustentável para outros grandes projetos. é o que está acontecendo. Hum, É exatamente isso. hum. Antes parecia que demorava algum tempo para concretizar um projeto. Agora, depois do Mindfulness, assim, parece que é um projeto atrás do outro. Eu falo, gente, tem que criar mais projeto, porque está realizando muito rápido. Inclusive o mindfulness, você é um exemplo de uma pessoa que é um talento, né? Você tem vocação mesmo, do meu ponto de vista, e você já está
com projetos para trabalhar com isso, ok? A gente chega lá na carreira. Mas me conte um pouquinho da saúde, um relato, depoimento que você tem sobre saúde. Eu posso falar de coisas que me ajudou Saúde. também, mindfulness. Olha, eu posso contar na parte da saúde, eu uso aparelho de audição. E há 15 anos, desde os 14, 35, 20 anos então. E eu sempre tinha medo de sair, de ficar sem um aparelho, porque às vezes, hora e outra, ele acaba a bateria. E então, assim, me dava um pavor, um pânico, se eu estivesse em público e acabasse a bateria do meu aparelho. Então eu andava com bateria no bolso, no carro, na bolsa da minha esposa, em tudo quanto que é lugar era cheio de bateria com o meu aparelho. E depois do Mindfulness, acho que depois da primeira semana, foi logo no início, inclusive, eu acho que você lembra do relato. Moço, com certeza. E num certo domingo de manhã, depois de uma prática de Mindfulness, eu fui colocar um aparelho de audição. Isso veio um barulho tão alto, assim, um barulho assim, que eu falei, gente, eu acho que eu não vou usar o aparelho hoje. E daí nós saímos, fomos no shopping, fomos na praia, fomos em ambientes públicos. Aquele dia eu me conectei com as pessoas de forma normal, sem um aparelho de audição. Então eu fiquei mais sensitivo, minha audição ela ficou mais aguçada. E eu passei 2 semanas, eu trabalho no comércio, eu passei 2 semanas sem um aparelho. E eu fiquei maravilhado, assim. Eu falo, hoje eu uso por escolha. Uhum. Antes era obrigação. Então, hoje eu uso, eu falo assim, eu escolho usar um aparelho. Então, assim, foi libertador. Foi Nossa, que incrível. demais. É isso da Uhum. energia. Cada coisa que conseguimos ter como opção, em vez de uma obrigação, Exato. para a vida é energia. E a saúde, eu estou super convencida, né? Até por aplicar em mim mesmo, da importância de boas práticas. Como faz uma diferença ter boas práticas. E para praticar os novos hábitos, precisamos da mente desperta e disponível para novidades. Piloto automático vai repetir a mesma coisa. Então, para conseguir algo novo, uma meditação, um yoga, uma alimentação diferente, alimentar-se de um prato que não tem necessariamente aquele doce no final, ou gordura, muito sal, outra coisa que possa ser o caso para cada um, para não ficar esperneando com a privação. Muito importante ter o mindfulness para que a vontade verdadeira possa aparecer. Tem os desejos e tem a vontade. Meu acupunturista, quando morava no Rio, ele falava que o desejo é... Eu esqueci o que ele chamava de desejo, mas eu nunca esqueço que ele fala, vontade é como uma espada, né? Então, o desejo te arrasta, mas a vontade, você ergue a espada, você falou, eu quero me alimentar dessa maneira. Você conseguir uma energia, injeção de energia a mais para seguir e não cair no padrão, espernear. E se eu vou fazer isso, gostoso, já gostei do efeito, não apareceu nenhum efeito, é longo prazo, eu gostei do fato de ter feito. Ó, nesse sentido, eu posso dar 2 relatos. Um que agora eu cortei totalmente, eu tenho loja de chocolate. Então, assim, eu cortei totalmente o doce, o açúcar, a carne vermelha, até sal, assim, diminuir. E se fosse antes, eu não conseguiria fazer isso, porque parece que vicia, assim, sabe? É algo que... Hoje eu percebo que o açúcar me dá ansiedade. Eu não tinha essa conexão. Porque, Uhum. entende? Depois que eu tirei o açúcar, parece que eu fiquei até menos ansioso, porque parece que eu tenho que estar sempre toda hora suprindo algo com açúcar, que é no caso a ansiedade. Isso é na parte da alimentação. Eu corro também, não sempre, às vezes. E eu corria 2 quilômetros na beira da praia, 2,5 km. Aí eu parei de correr um tempo, comecei a praticar mindfulness. Quando eu voltei a correr, eu corri 7 km. De 2,5 para 7. Foi algo assim surpreendente. No meio da corrida, eu senti algo que eu queria desistir. Aí eu parei, né, me conectei, né, com a atenção, com a consciência e comecei a observar, eu estou cansado? Não, não estou cansado.
é simplesmente algo dentro de mim que quer desistir. E naquele momento eu falei assim, Uhum. não, eu sou mais forte, quem está no comando da minha mente é a minha consciência, sou eu. Então, aquele dia, assim, foi algo que me marcou bastante. Essa consciência, Bonito. esse foco. É um exemplo do mau hábito de pensamento, o pensamento virótico. Sente qualquer coisa, dá um nome. E não, estou forçando barra, alguma coisa assim. Precisa de discernimento e sabedoria, precisa de conexão para saber o que o corpo que está dizendo. E seguir, saber se é uma coisa só de uma, sabe, de uma postura interna, não estou afim. Sabemos que no Uhum, mindfulness, que o mestre Moore, para mim, é John Kabat-Zinn, e ele fala desde o início, pratica. Mesmo que você não esteja afim, pratica. Não estou afim, pratica. Aí está o livro dele, Atenção Plena para Iniciantes. E ele tem como postura de sempre ser iniciante de qualquer maneira. Ele sempre sempre, pratica, exato. retoma, autocontrole e tudo, fala Adriana Cristina. Pois é, para conseguir o que se quer da vida, total. Aí vamos falar de finanças agora. Esse aqui já estamos em nosso curso, estamos na semana de finanças. Esse é o curso Um Giro na Roda da Vida. Fiquem ligados sobre esse projeto, que vai ter um novo lançamento dentro do um mês e pouco, mais ou menos. Que relação tem mindfulness com finanças? Eu não vejo isso como uma coisa muito mística, eu entendo isso de uma forma bem mais concreta. Nós que somos empreendedores, especialmente, e muitas pessoas aqui que estão seguindo são empreendedores também. Seu ponto de vista sobre isso? Ah, o meu ponto de vista, É. eu achei que você ia falar o seu, eu estava esperando, ah, tá. Agora você Assim, vai. ó, eu vejo uma clareza. Eu sei na onde eu estou, Uhum. eu tenho um controle das minhas finanças bem clara, eu consigo fazer as minhas planilhas, eu sei os passos que eu estou dando, com muita clareza. Eu acho que é assim que eu posso definir. Esse é muito bom. Eu vejo também do ponto de vista de energia, porque dinheiro, prosperidade, tudo, minha relação interna, já estamos explorando isso, e também Boa, concretamente tem a ver com acertar nas ações, para ter um boa, retorno financeiro. E se tiver, em determinado momento, se tiver uma dificuldade de encarar o que precisamos encarar para as planilhas de vida, se estressar com isso, pode ter uma reação de não querer ver ou de ignorar ou exato. negar, quando é muito importante. É isso? Então é o que é, né? É o que é. Na minha área, por exemplo, eu trabalhava 95% presencial e 5% online. Então, a IA tem um impacto durante uns meses até conseguir colocar as coisas, né, numa nova modalidade de negócios, como se fosse um novo negócio. Então, tá bom, é isso que está acontecendo. E pronto, não achava que iria usar as minhas reservas, estou usando as reservas. Ainda bem que eu fiz reservas. Então, tem como, dentro de tudo que você pode ajustar, aí se tem energia para clarear. Eu adoro lei de Pareto, né? Quais são os 20% que vão trazer 80%? Acho que eu adoro, Boa, que eu tenho tantas coisas para fazer que eu poderia, sou de opções também. Na PNL, nós sabemos que as pessoas têm filtros cognitivos. Algumas pessoas gostam de procedimento, outras pessoas gostam de opções, e pode gostar ao ponto de, nossa, deixei fluir para minha cabeça tantas opções que eu não sei o que fazer. E não é para fazer todos mesmo que todos sejam ideias maravilhosas, precisa escolher. O que escolher realmente precisa de discernimento. Aí é mais energia para que, às vezes, como empreendedores aqui, deve ter acontecido de você, eu não sei até que horas da noite, mas com certeza, durante a pandemia, às 11h30 da noite, estava conversando com pessoas que vamos fazer isso acontecer. Arrumava uma energia, sem abusar, né? Precisa dessa consciência. Mas vezes que um pouquinho mais poder me dar um retorno, eu consigo, puf, aquele pouquinho mais. eu achei muito interessante você falar, é o que é. É o que é. É o que é, e não vai mudar, né? E tu ter, É, entende? É isso que eu adotei.
É isso que eu venho adotando, assim, também. Porque não vai mudar os fatos, o que já aconteceu. Sim, sim. Eu consigo mais me desprender de coisas do passado, né? Se acontece uma situação, coisa que a gente não controla, por exemplo, uma atitude alheia. Pode acontecer nos negócios também, que se ensaia a ideia de uma cooperação, de uma possibilidade, ou de fato está num projeto, e alguém pode fazer algo que para o nosso cérebro vai logo para a gavetinha aqui de decepção. Se não, dramas maiores como traição, né, maldade, eu não sei. E isso pode capturar nosso cérebro a um ponto de perder a atenção daquilo que pode mudar, que está dentro da nossa esfera de influência. Então, eu acho muito importante o que é, não é ser passivo, é ser muito prático, do meu ponto de vista. No meu também. Hum. Qual Vamos que... vamos falar de carreira. Você que sua carreira está em expansão assim. E se depender de mim, eu vou conseguir te acompanhar e te chamar para coisas, porque você está numa expansão muito linda de carreira. Eu estou mesmo. Eu trabalhava muito, eu era 100% físico na Uhum. pandemia, né? Eu trabalho com comércio, tem loja da Cacau Show e tal. E eu já vim em desenvolvimento, constelação, né? Autoconhecimento, PNL, mas para mim era 100% físico também. E daí agora, nossa, agora estou com muitos projetos mesmo, assim. E o Mindfulness proporcionou o Roda da Vida. Uhum. Não, Eu peço, pessoal, se ah, vocês não seguem ainda, Jefferson, aproveitem. Quem veio por minha rede, segue Jefferson para ver como ampliou. E fale do assunto de ousadia, né? Ousadia, audácia. Entrou para você ou não? Nem sentiu porque foi tão natural. ah, eu diria que se eu não estivesse me autoconhecendo, talvez eu sentiria. Hum, que Mas, legal. mas foi muito natural, assim, e está Uhum. sendo muito gostoso. Que bom. Você falou uma coisa, eu acho muito profundo o que você falou, porque da ousadia, como eu trabalho com clientes, né, e grupos o tempo todo, penso nos relatos que ouço das pessoas, até querendo modelar para descobrir o que ajuda as pessoas a mudarem alguma coisa. E muitas vezes as pessoas que estão querendo ir para novos empreendimentos falam que isso aqui agora vai ter uma exposição, e aí eu estou com medo, quero sentir segurança, citando vários fatores a respeito do estado atual de não ter mudado ainda. E você falou com autoconhecimento, foi natural. Então, quando alguém se conhece, sabe que esse é o meu caminho, tem tudo a ver comigo, nem passa pela Tem. cabeça. Como as pessoas comentam, você veio para o Brasil sozinha e coisas assim, muito coragem, né? Eu falei, não senti nada disso. Posso precisar da audácia e coragem para outras coisas, mas esta mudança de vida, a época e tudo, nem passou pela cabeça. Era uma coisa que eu iria fazer, então não entra. Entra o movimento. Que legal ouvir isso, Jefferson. Sabe que, para mim, assim, ó, particularmente para mim, a pandemia foi a melhor coisa que aconteceu. Na pandemia, eu me expandi de uma forma assim absurda. E agora eu tenho a oportunidade de compartilhar todo esse conhecimento, toda essa Sim, experiência com as outras pessoas, né? O meio digital, ele é muito escalonável, né? Ele escala muito mais. sim. E aí eu pessoalmente eu senti com as práticas me deu uma coerência, saber de fato eu estava praticando aquelas coisas que eu achava importante. Então, de fato, estava fazendo yoga, meditação e respiração. De fato, estava lidando com adversidades e me encorajou, posso dizer, para fazer algumas coisas. A aprendizagem, eu tinha mais intolerância para frustração na aprendizagem, porque você começa a fazer coisas novas, não sabe. E comparado com outros momentos, quando
havia dado uma guinada no mindfulness, até para ser facilitadora, certificadora de mindfulness, eu notei que, sabe, eu não ficava tão atrapalhada com uma coisa completamente nova, com uma maior tolerância para mim mesma. Isso é importante para a carreira, ter essa possibilidade de estar sempre em evolução, inclusive antes de saber. Agora que eu vi como eu apliquei, eu tinha aprendido, eu com mais convicção de que nunca eu entendo, como sou bióloga também, a vida evolui, faz mutação e depois se sabe para que vai ser interessante a mutação. Então, assim, uma alteração. Acho muito importante para nossas carreiras que fiquemos num estado constante de exploração, que permite ter umas conversas bem interessantes. Nunca se sabe quando uma conversa numa nova rede vai te dar uma luz de alguma coisa. O Mindfulness me proporcionou isso. Se eu fosse entrar numa live, por exemplo, eu falava assim, gente, o que que eu vou fazer numa live? As pessoas vão me ver. Então, assim, não tinha aquela permissão, né, de exploração, de explorar um novo. Eu vi que o Roberto entrou aqui. O Roberto foi a pessoa que me levou para o autoconhecimento, assim, que me levou para um Que legal. treinamento. Aham. É um grande amigo Roberto, meu. fez muito bem. E vamos fazer toda a roda aqui, a carreira acontece, tem relacionamento, que é, em termos de disparadores de gatilhos, né, nos relacionamentos, os outros facilmente conseguem ter comportamentos, atitudes que aqui dentro apertam um botão. Trata-se do botão, não da pessoa. A percepção clarificada ajuda muito. Então, de relacionamento, aí eu comento com o meu depoimento desta vez, que você foi primeiro várias vezes, eu acho que é mais difícil me magoar hoje em dia. Ou isso vale muito? Vale. Nossa, vale muito. É, é que você não... Tipo, eu não me identifico com os pensamentos, Uhum. né? Pô, Então, fale disso. Excelente. né, eu não me identifico com aqueles pensamentos. Eu falo, opa, e uma coisa muito legal da nossa última aula de segunda-feira, né? Tipo assim, eu sou isso, mas eu sou muito mais que isso também, né? Isso foi É, maravilhoso. E sem falar da reatividade, né? Ela tá relacionada à reatividade e também a esses pensamentos. Ah, você sim. não se magoar, não se chatear. Porque eu ouço alguma coisa nos relacionamentos, eu não fico mais tão reativo, ou nem sei se eu fico mais reativo. Sim. Especificamente na prática de mindfulness, eu não sei se todo mundo aqui pratica, podemos mencionar alguma coisa, é que numa meditação, é um momento de respiração que procuramos trazer o foco, a mente continua muito ativa, é a dinâmica da mente. 47% do tempo a mente está voando. Voa para onde especificamente? Voa para um pensamento que captura a atenção, que vem com uma intensidade o suficiente, um sentimento também, que vem com uma intensidade, que chama, clama por atenção, e tem umas distrações sensoriais, como um jato que pode passar em cima aqui, que eu estou na rota dos aviões, e a prática, especificamente de desidentificação, e quando vem um pensamento, ao invés de, eu estou pensando, volta, seria, pensamento. Colhe. E nem fala, eu estou pensando, tira o eu, isso que ajuda a se identificar. Pensando, pensando, pensando. Como se fosse banal. Se consegue fazer isso, que aquela pessoa falou aquela coisa aqui, tem que responder aqui, porque pensando, pensando. Falamos para nós mesmos que é trivial e não tem que roubar a nossa atenção. E depois sair da prática, permanecemos com este benefício. Eu. Sem contar, me corrige se eu estiver errado. Quando a gente está no automático, a gente não está prestando atenção nos nossos pensamentos, a gente está no dia a dia, a gente está estimulando o córtex pré-frontal direito, né? É isso?
E Que, quando, diga, que é da ansiedade, que é do estresse, que é da... Enfim, é o lado ruim, né? A gente pode falar também assim? não tem lado ruim, tá Não? tudo. Não tem lado ruim. Nem, não tem nada ruim dentro de nós, Boa, inclusive. boa. É o lado da reatividade. É uma percepção incompleta. Qualquer coisa que rotulemos como uma coisa ruim, uma percepção incompleta da função que tem. Então, o que acontece mais especificamente é que um pensamento que vem, o pensamento sempre vai ser uma imagem, sons e sensações. Isso que nós aprendemos desde o primeiro momento na programação neurolinguística. Se a imagem está num código que é intenso para nós, está na nossa biblioteca, né? Que é quando você vê uma imagem grande, nítida, perto na tua cara, isso significa que é algo incômodo. Então tem este código de significados no cérebro. Quando alguma coisa passa por nosso cérebro com código de incômodo ou errado ou uma falta de respeito para comigo, alguma coisa chama a atenção e tira do prumo. Então, em vez de estar a nossa inteireza, nós nos tornamos parciais. Uma parte de nós é convocada e entramos numa reatividade, como se fosse um persona, em vez da completude, e leva para o pessoal. E aí Uhum. tem o equívoco de achar que o caminho da felicidade é consertar essa situação. E é por isso que dá tanta corda nesses momentos. Ó, minha esposa tá aqui, ó. Eu acredito Excelente. que ela concorda que é menos reativo, a amorosidade, nossa, como eu era uma pessoa assim, às vezes meio bravo. Um dia eu tava bem, 2 dias eu tava bravo. E agora eu tô todo dia bem, todo dia cheio de amor no coração. Boa, isso é muito bom, né? Eu tenho dias piores que outros também. Aí eu digo para mim mesmo que isso é uma coisa passageira, vai mudar, vai mudar. Então eu entro menos em pânico com minhas próprias emoções. Eu, como ser humano normal, tenho todas as emoções. Então, vamos falar Teatral, de Jaya teatral, né? Faz parte do meu teatral. estilo de comunicação. A sentir, né? Trazer vida para a comunicação. Nós temos autodesenvolvimento também, que você frisou bastante hoje nessa fala. Você falou de autoconhecimento. Isso é um Autoconhecimento. autodesenvolvimento. É, Sim. a minha produtividade, nossa, ela aumentou assim incrivelmente. O foco, muitas vezes eu começava a fazer algo que talvez não era tão gostoso. Uhum. É engraçado, né? Agora eu tô pensando, tudo tá tão gostoso. Eu não tinha parado para pensar nisso. Que bom. Eu ia fazer uma tarefa, falar, gente, tá bom, eu vou fazer essa tarefa aqui. E daí eu começava a fazer, daí eu entrava no WhatsApp, ou eu entrava em outro lugar, eu fazia várias coisas, 20%, só que não dava Uhum. resultado de 80%, eu fazia 20% de várias coisinhas. Então, no desenvolvimento pessoal, foi algo assim muito notável, né? O foco para as coisas. O quadro de gestão tá lindo, maravilhoso. Isso eu acho que às vezes as pessoas pensam que autoconhecimento, alguma uma coisa muito fofa demais, né? Que soft skills, é macio e fofo, só que reverte numa coisa muito concreta para a vida, demais de concreto. E no autoconhecimento, primeira coisa, autodesenvolvimento precisa de autoconhecimento para a pessoa se situar, senão a pessoa fica alheia sobre si mesma. E o autoconhecimento precisa de autopercepção. Aí, para que se tenha autopercepção, precisa estar presente, porque se não Presente. tem ser humano para se perceber. Você está perdido na execução dos programas, dos hábitos, dos pensamentos que são repetições em vez de uma fonte de direção. O pensamento, quando está no seu melhor, o pensamento é uma fonte de direção.
para guiar os comportamentos, para que os comportamentos deem resultados. Então, esse é muito nobre. Tá? E nós temos um cérebro que tem várias funções. Se está em coordenação, todo o cérebro é funcional. Se está em descomunicação, pode dar ruim mesmo. É engraçado que a coragem, como a coragem ela ficou evidente, como é algo que está bem forte, assim. Antes parecia que vinha um pensamento de medo e ele dominava. Hoje em dia já não, eu nem lembro. Medo todo mundo tem, só que a coragem ela está se destacando muito mais. Nós temos experiências, né? Nós temos medo, nós temos tristeza, nós temos vazio, nós temos sensação tá meio down, né? Melancolia, tem euforia, que depois dá um baque e cai. Nós temos tudo isso, nós temos sede, fome, carências, todos esses tédio, todas essas são experiências. O ser humano que se ausenta pode ser tomado por essas experiências e tomado por essas experiências tem comportamentos para equilibrar até que a pessoa fique em paz de novo. E aí, esses comportamentos são mais sobre o mundo externo. E pode dar muitos cabeçados tentando mudar o mundo externo. Então, nessa prática de utilizar equilíbrio por dentro, que você não se deixa tomar, você fica presente, se acolhe, e seria na meditação, seria sentimento, 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 e se descobre que o medo não arrasta, isso é uma crença de uma pessoa que talvez não praticou. O medo não me arrasta para nada, o entusiasmo não é capaz de me arrastar, me desviar do meu caminho. São experiências que eu posso fazer, autogestão, acolher e ter essas experiências e não precisar ser tomada, mandada, arrastada, perdida, dissolvida, né? Dentro dessas emoções e sentimentos, até os pensamentos que eu tenho. É assim, olha, sabe que eu sabia que quando eu sentia medo, e eu queria não sentir medo, só que daí eu me maltratava por estar sentindo medo, né? E agora não, agora se eu tiver medo, quando eu tiver medo, tá tudo bem, tem medo, acolha, né? Sim, sim. Essa parte uma das atitudes de mindfulness que é para a vida, no meu entender, é que é gentileza. Então, a Gentileza. gentileza de novo, não é ser zen, não é ser banana mole, não é ser antinatural. Eu sou assim, sou mais crachado, alguma coisa desse jeito, sou mais objetivo. Sim, nada disso impede a gentileza. Gentileza é tratar-se bem, tratar o outro bem também. No seu exemplo, se está com medo, não é hora de se criticar por ter um medo. Quem é você? Você é fraquinho, blá, 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 blá. Não é hora disso, é hora de... É totalmente humano, faz sentido, curioso que eu estou reagindo, com medo. É uma experiência, ok. Ainda bem que eu senti meu medo, porque aí eu posso ter uma conversa aqui, tem intenção positiva, de que leitura é isso que está tendo uma ameaça, que especificamente usando o PNL metamodelo que nós aprendemos no curso de NLP Communications, o que especificamente desta ameaça é real com evidências concretas e quanto especificamente deste medo está baseado numa imagem que eu mesma criei. A minha esposa aqui tá falando olhar para a origem. Olha, para a origem, né? O que gerou isso? Isso, Muito essa gentileza é muito forte, né? Porque daí ela me permite hoje eu parar e me perguntar o que exatamente está gerando esse medo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Muitas vezes que é um sentimento, é uma criação, uma produção. Muito obrigada pela informação, poderia dizer. E eu estou Boa. devidamente sob aviso, eu escutei e eu estou prestando atenção. É diferente prestar atenção do que reagir. Oh, onde que tem o tigre? Alguma coisa assim, que é uma impressão interna. É. Muito bom. Mas
quando você não está no aqui e no agora, no momento presente, parece que tem um tigre mesmo. Acredita nisso, porque está no corpo, está nos neurotransmissores do corpo. Isso vai criar um viés de percepção e o órgão físico dos olhos vai ver alguma coisa fora que foi projetado pelo pensamento e vai acreditar que é isso. Que o E ser humano desse cria tamanho, né? alucinações, cria alucinações. O ser humano vê coisas que não existem. E Às nós vezes é temos bom, né? Às vezes e não aí tão bom. no lugar bom, como falamos, tudo tem sua função. Quando está na criatividade, está ótimo, mas quando está na reatividade, pode atrapalhar. Nós temos um minuto para falar de espiritualidade no final. Vai ficar legal terminar nessa área da roda da vida, né? Espiritualidade. Como cada um daqui tem uma coisa no meu trabalho, acredito que você tem também, o quanto que é importante de acolher todas as crenças, todas as religiões, todos os caminhos que as pessoas gostam e tem alguma coisa em comum na espiritualidade. Escutei também o exemplo de Escutou. distração. Não, eu tenho que meditar mais cedo, porque é de manhã e no almoço essa moto. Estão passeando. Uhum. Na espiritualidade, nós temos isso como expandir a consciência além de si mesmo, né? Da individualidade. E além das pessoas terem, às vezes, crenças de por que se deve fazer uma ligação, no mindfulness eu entendo que é um estado de espírito, um estado de graça, que esse estado é tão nutridor que é muito gratificante ter essas experiências. O que tem sido para você? Eu tenho tido conexões maravilhosas. Eu tenho até um relato, né? Um relato bem bonito, bem marcante, assim. Por um tempo, eu fiquei descrenço, assim, por um tempo, eu não tinha nenhuma conexão forte espiritual. E depois que eu comecei a meditar, depois que eu comecei a parar, prestar atenção em mim, prestar atenção nos meus pensamentos, ser gentil, me aquietar um pouco, eu agora, nossa, tem práticas de meditação, parece que eu acesso uma conexão espiritual, assim, é incrível. É, Eu estou muito feliz com a minha que parte bom. espiritual. Nós temos o equipamento aqui para ter essas experiências. Nós conseguimos expandir a atenção e a consciência para fazer uma conexão que podemos chamar o campo, aquilo que é além de nós, que é atemporal, que é não local. E ao acessar esse espaço, o que é impressionante é que nesse espaço não tem problemas. É, Não tem. E às vezes tem uma piada, né? Eu digo para as pessoas, né, que você quer acabar com os seus problemas. Te encontro no cemitério, né? Como se o único momento de não ter problemas depois a morte. da Talvez morte. para de um painel da vida, talvez seja verdade, mas em termos de estados de consciência, no tempo real, no aqui e agora, existe um estado de consciência onde não tem problemas, porque tem um estado de consciência onde tudo há. Então, se tudo há, não tem problemas. Pronto. É o flow de todas as possibilidades. Sim, exatamente. O flow que é uma frase maravilhosa para concluir nossa live antes que Instagram corte abruptamente, podemos tomar as rédeas dessa situação e terminar. Eu digo para todos que apareceram aqui com muita gratidão, as lives que fazemos aqui neste perfil, que sou Arlene Davis, eu tenho o Instituto Arlene Davis, queremos agregar alguma coisa. E tecnicamente, né, tipicamente, estamos falando de trabalhar o mindset e falar coisas práticas também, para entender que a vida não é feita de manuais de operação, é feita de uma postura de descoberta. Então, convido vocês a me seguirem. Quem não me seguiu ainda, fique ligado que estamos aqui compartilhando conhecimentos e informações com um prazer. E você, Jefferson, o que você tem de mensagem final? Eu quero agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui com você.
né? A Arline é minha mentora, eu aprendo cada dia mais com ela. E acompanhe nosso perfil, a gente compartilha muito conhecimento sobre autoconhecimento, sobre a vida em si, né? Todos nós merecemos ter uma vida de plenitude, uma vida abundante, merecemos ser prósperos, merecemos ser abundantes. Então, eu só tenho a agradecer e obrigado por todos que acompanharam a gente. Gratidão é energia, né, de alto escalão. Muito bom. Então, para todo mundo, excelente tarde aqui. Tem algumas pessoas que estarão assistindo uma retransmissão. Quando subir para YouTube, vai ter um campo de comentários que você pode comentar e solicitar. Vou fazer questão de responder se tiver alguma coisa direcionada para o Jefferson. E eu vou passar imediatamente para o Jefferson para interagir. É um grande prazer nosso poder estar a serviço, né? Ah, minha esposa. Oh! Muito legal. Eu vou conhecer um dia, né? No mínimo por Zoom, tá na hora de conhecer sua esposa, né? Em breve a gente Em toma breve. um. Uhum. Muito bom, muito bom. Então tá bom, vamos encerrar. Beijos. Tchau, Muitos tchau. Boa beijos, tarde. carinho no coração. Tchau, tchau.